Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para mim, uma surpresa do ano passado, que vocês já sabem, que é sobre o livro A Vida do Lado de Fora. Na verdade, esse livro é uma introdução a uma série que nós queremos fazer e trazer aqui para vocês, trazendo convidados que possam nos ajudar a pensar sobre este livro, sobre o conteúdo desse livro, que é muito rico, para que a gente possa pensar teologia, vida cristã e poder compartilhar isso com vocês. Temos aqui a presença ilustre do Kaique, né? Eu queria trazer o Pedro Dulce, mas eu trouxe alguém que é chefe do Pedro Dulce. Kaique Fernandes, seja muito bem-vindo, pode se apresentar aí. Sei que muitos já lhe conhecem, mas para quem não lhe conhece, faça uma breve apresentação para que depois a gente possa também entrar no assunto. E daqui a pouco também o João, o William, meu amigo aí, que fez o Invisible College do Avançado comigo, 2020, né? E hoje também é um dos professores, um dos tutores aí do Invisible College. Prazer recebê-los. Prazer é todo nosso, eu que agradeço pelo convite. E antes de mais nada, só esclarecer que eu não sou chefe do Pedro. Vocês ficam com essas brincadeiras e depois o povo acha que é verdade. Já tem gente falando que não é, mas eu não sou chefe do Pedro. E eu tô aqui quase que representando ele, né? Quando ele não pode, ele me manda assim e fala: então beleza, vamos lá. O chefe mandou, a gente vai, assim. Mas é um prazer estar aqui, é um privilégio poder ter essa conversa, poder falar sobre esse projeto tão legal que é o livro A Vida do Lado de Fora, né, que foi um dos frutos assim de uma das iniciativas do Invisible College, juntamente com a turma que vocês participaram. Então, para a gente assim, é um motivo de muita alegria poder tê-los recebidos como estudantes e, a partir disso, ter surgido projetos tão legais como esse livro e a gente poder bater um papo sobre ele aqui hoje. Então, é um prazer estar aqui e espero contribuir de alguma forma. Poxa, muito obrigado mesmo. E João, se apresenta aí, seja bem-vindo também, João. Ô, Abraão, muito obrigado. Pessoal, Kaique, muito obrigado mesmo, prazer estar aqui com vocês. E só esclarecendo também, ainda que fique a dúvida sobre quem é o chefe de quem aí, eu não sou chefe de ninguém, tá? Estou aqui como amigo do Abraão, a gente teve, e amigo do Kaique também, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade, né? Foi o Invisible College de juntar a gente de tantos lugares, de tantas realidades diferentes, e o livro que já foi citado aí, com certeza é um desses frutos, né, de juntar tanta gente boa, de tantos lugares, tanta gente diferente, e poder produzir alguma coisa aí que com certeza vai contribuir muito com a teologia, com a sociedade de maneira geral, e é um prazer imenso estar aqui e poder fazer parte disso. Valeu, João, muito bom. Verdade, é um prazer enorme poder fazer parte disso, e como eu falei, tem outros vídeos apresentando o livro, apesar de eu ter tido a honra, assim, muito grande, o privilégio de poder fazer parte desse projeto, eu tenho apenas uma pequena contribuição da riqueza, né, que nós temos nesse livro, que é composto por cada um dos alunos que ali produziram, e ali fizeram para a glória de Deus, e é muito lindo isso, ter esse projeto em mãos, esse sonho, né, e foi concretizado. Mas para iniciar, falando um pouco, eu queria que o Kaique falasse um pouco sobre a origem do livro, como se deu, como surgiu essa ideia. Eu acho que basicamente se mistura, né, com a história do Inc. Sim, exatamente. Isso, na verdade, quando eu e o Pedro, a gente começou a pensar o Invisible College, pensar como que ele funcionaria, como que seria suas dinâmicas, suas metodologias, suas atividades. Uma coisa que sempre foi muito clara assim para a gente é que a gente não queria que fosse uma escola somente onde as pessoas recebessem conteúdo, onde elas recebessem informação, onde os estudantes que entrassem apenas consumissem teologia, mas que fosse uma via de mão dupla, né? Que eles também produzissem teologia a partir daquilo que eles estivessem estudando. E aí, dentre as formas que a gente pensou para isso, talvez a principal delas
foi através de uma atividade avaliativa que mensalmente é feita, que é uma produção, né, um pequeno artigo, não chega a ser um artigo acadêmico, assim, de 12 páginas, é um artigo em formato um pouco menor, justamente para pôr em prática, tentar refletir um pouco sobre o conteúdo daquele mês. E a nossa ideia é pegar esses artigos e publicá-los no nosso blog, assim, a gente faz uma curadoria dos melhores, ou daqueles que a gente entende que tem mais relevância pública, tem mais relevância para os leitores que nos acompanham, e a gente faz essa publicação, então, a cada 2 vezes por semana, então já são quase 200 artigos de estudantes publicados, e isso é muito legal, porque passam por diferentes temas, por diferentes backgrounds, assim, de cada um, e então a gente consegue produzir uma riqueza, assim, teológica muito interessante. E daí, além disso, né, a partir disso, nossa ideia era, ao final de cada ano letivo, assim, quando concluísse cada turma, que a gente fizesse uma curadoria da curadoria, assim, né, filtrasse os melhores artigos dentre esses que a gente já selecionava e que a gente publicasse eles em um formato de um e-book, né, fizesse um PDF, uma coisa bem legal, bem bonita, e publicasse e disponibilizasse isso. Então, inicialmente, a ideia era essa. E aí, no meio do caminho, entrou a Thomas Nelson, né, que é a editora que publicou o livro, e desde já também deixo aqui publicamente, mais uma vez, os agradecimentos a ela. E ela chamou a gente para uma conversa e quis ouvir da gente o que a gente tinha de planos, o que a gente tinha de projetos a nível editorial, ou talvez se a gente não estava pensando em nada e se a gente poderia pensar alguma coisa juntos. E a gente compartilhou com ela, com a Thomas Nelson, essa questão, né, que a gente tinha essa intenção de pegar os artigos, publicar um livro a partir deles e tudo mais. E aí eles gostaram da ideia, chamaram a gente para produzir juntos. Então, daí o que seria só um PDF jogado aí na internet virou de fato uma publicação, um livro, e aí livro impresso, tem formato para Kindle também, tudo feito da forma como toda editora faz, com um editor por trás, com, né, uma coisa bem organizada, bem feita, bem profissional mesmo, assim. E daí, então, surgiu o livro. E a gente teve essa alegria, esse privilégio, assim, de poder publicar os artigos dos próprios estudantes. E aí, falando brevemente sobre o livro, assim, então são 12 partes, que são referentes aos 12 módulos do nosso curso, do curso avançado, né, que é um só dos 3 que a gente tem. E em cada parte são 3 artigos de estudantes e uma introdução em cada uma das partes do próprio Pedro, né? Ele fez uma introdução explicando em linhas gerais o que era aquele tema daquela seção do livro, e aí vem os 3 artigos selecionados para tratar daquele assunto, e assim segue durante as 12 partes do livro. Então são 36 artigos no total, todos eles de estudantes nossos, e 12 textos do Pedro introduzindo. Tem um prefácio do Igor Miguel, né, que foi um dos convidados para essa turma, para participar dela como nos fóruns que a gente faz. E a conclusão do livro, eu tive a surpresa de ser convidado pelo Pedro para fazer isso. Eu não me achava alguém com gabarito para isso, mas o Pedro quis, falou que era importante, então aí eu escrevi, ele deu as suas corrigidas ali e deu tudo certo no final. Mas basicamente é isso, assim, aí o livro surgiu daí. Oh, que legal, muito bom. E eu acho que interessante do livro, porque ele se propõe, de maneira geral, a uma teologia pública. Eu acho que o INC em si, assim, a gente fala muito sobre isso, né? O livro já é uma teologia pública, porque são vários alunos de diversas partes do Brasil refletindo teologia diante do seu cotidiano, tendo a sua reflexão no hoje, aqui e agora, e escrevendo. Então, acho que é muito interessante sobre isso, é muito interessante isso. Queria que o João falasse um pouco sobre o que é teologia pública e qual a sua importância dessa teologia para nós hoje, para o nosso cotidiano, para aquele que nos assiste. Então, eu antes de dar qualquer definição de teologia pública, que é algo que às vezes bastante falado já, ou às vezes bastante criticado também por conta de algumas iniciativas, retomando um pouquinho o que vocês falaram, eu acho muito interessante quando o Igor Miguel, aqui no prefácio, ele fala sobre o cristianismo como uma tradição intelectual. Então, assim, dando uns passos atrás, para a gente se preparar para a questão da teologia pública em si, é importante a gente pensar que a gente está inserido numa tradição intelectual. E falar isso da tradição cristã pode soar estranho a alguns ouvidos, né? Onde a gente tem
uma experiência de fé muito mais carismática, muito mais espiritualizada, e de repente você vem com uma proposta de tradição intelectual, você fala, pô, puxa vida, o que é isso? Né? Então, nós estamos inseridos dentro da tradição cristã, mas exatamente por isso, né, é que nós estamos pensando a realidade a partir da nossa tradição cristã. Então, aí a gente pode falar de teologia pública. Senão a gente vai falar simplesmente de um confronto, onde a gente pega a teologia que é feita nos púlpitos, por exemplo, e levar isso para a rua. Né? Aí teologia pública se vira alguma espécie de evangelismo, ou vai confrontar as pessoas, fazer alguma espécie de proselitismo, e não é isso. Né? Então, já dizendo que não é teologia pública não é esse tipo de confronto, mas é uma forma de pensar a realidade a partir dos pressupostos cristãos, e eu acho que isso uma veia desse livro que nos ajuda a pensar em diversas áreas a partir do ponto de vista cristão, a partir dessa intelectualidade cristã, onde a gente pode pensar a vida, né, a partir dessa realidade de fé, que é aquilo que a gente acredita, aquilo para a qual a gente entregou a nossa vida, né? Então, eu acho que parte daí, Abraão, aí a gente consegue juntar uma comunidade, né, de amigos, de pessoas que se reúnem para pensar essa realidade, e aí a gente começa a pensar em teologia pública. Acho que esse seria um ponto de partida interessante aqui. Acho interessante também em relação a conhecer o público, né? Acho que quando eu falo conhecer o público, é conhecer o nosso tempo, porque teologia pública para o nosso tempo, ou seja, e lá na apresentação Pedro fala muito sobre essa questão de que a boa teologia é a teologia contemporânea, é a teologia que a gente faz hoje não desfazendo ou trazendo novas verdades, mas são as antigas verdades que a gente aplica para o nosso cotidiano, né? Acho que o Kaique tem muito a nos dizer sobre isso também, porque eu vejo um talento, um dom diferenciado, vamos dizer assim, do comum em relação às artes, ao design, e que ele tem uma visão, não é, dentro de uma cosmovisão cristã, dos pressupostos cristãos, e aborda muito, né, nas redes sociais, também tem curso sobre isso no Visible College. Então, acho que, complementando um pouco do que o João falou, tem uma definição que eu acho bem legal, assim, de teologia pública, e que, óbvio, não é a única, mas é uma que eu acho bem interessante, que é a do Kevin Van Hooser, quando ele vai tratar sobre isso num livro chamado O Pastor como Teólogo Público, e ele vai falar que por que a teologia ela é pública, né? Pelo menos na proposta que ele oferece. E vai falar que esse público, assim como o João falou, não é público porque está sendo, de certa forma, levado para fora e fazendo, por exemplo, fora da igreja, mas pelo contrário, ela é pública porque ela está sendo feita no meio da comunidade e para a comunidade. Então, o Pedro, ele sempre frisa nesse ponto, assim, que o nosso objetivo enquanto instituição de formar pessoas, de auxiliar, na verdade, na formação de pessoas, não é simplesmente uma mera especulação intelectual, não é meramente para a gente, sei lá, ficar massageando nossa cognição, qualquer coisa nesse sentido, mas é de fato porque a gente quer entender e auxiliar as pessoas a discernir em Deus e na sua palavra como que as verdades eternas podem ser aplicadas para o nosso mundo hoje, para os dilemas que a gente tem hoje, para os desafios que a gente tem hoje. E isso só é possível de ser feito se for feito dentro da comunidade, se só é possível de ser feito se for feito com contato com as pessoas para quem essa teologia vai ser endereçada, ou para quem que essa teologia vai servir, no sentido de servir mesmo, assim. E, então, acho que a teologia pública tem esse ponto, assim, né, que é uma teologia que ela não é feita dissociada da igreja, pelo contrário, ela é feita para servir a igreja, e por isso que ela é pública. E aí entra muito o que você falou, assim, e isso é um dos pontos centrais, assim, do livro, e por consequência do curso que deu origem ao livro, que é a gente entender, pelo menos a grosso modo, quais são as áreas ou quais são os dilemas do nosso mundo contemporâneo que a fé cristã precisa jogar à luz, que nós, cristãos, precisamos, a partir da reflexão bíblica, discernir o que
primeiramente, Deus tem a dizer sobre aquilo, ou como Deus, a partir dos princípios que estão nas Escrituras, pode nos orientar enxergarmos melhor cada uma dessas áreas. E aí a gente está falando sobre política, a gente está falando sobre estética, sobre arte, a gente está falando sobre tecnologia, por exemplo, né, que é uma coisa que cada vez mais se fala e que cada vez mais influencia a nossa vida. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, ok, o que que nós cristãos temos a dizer sobre tecnologia? Qual que é a reflexão que a gente faz sobre a forma que um cristão deve lidar com a tecnologia? Será que a gente tem que rejeitá-la? Será que a gente tem que abraçá-la? Será que tem um caminho de equilíbrio entre as duas coisas? O que a palavra diz sobre isso? Ou quais são os princípios que estão nas escrituras que nos auxiliam a enxergar a nossa relação com a tecnologia, por exemplo? Então, esse é parte do desafio e do trabalho, assim, que o Invisible College tem se proposto a fazer e que, por consequência, boa parte das reflexões que estão no livro são tratando isso, né? São pegando temas contemporâneos, dilemas contemporâneos, e aí o livro, por ele se tratar de artigos, né, ser um modelo de livro que são um compilado de artigos, isso tem uma riqueza interessante que é pessoas de diferentes contextos, diferentes backgrounds, que têm diferentes dilemas, diferentes formações, inclusive. A gente tem pessoas das mais diversas áreas aqui, enquanto autores, diferentes faixas etárias, homens, mulheres, pastores, não pastores, profissionais liberais, gente que serve em igreja de tal tradição teológica, gente que está em outra tradição teológica, e tudo isso juntos tentando pensar e produzir, então, essa teologia pública, né? Tentando entender como esses dilemas contemporâneos podem ser iluminados à luz do evangelho, à luz da fé cristã. Então, em linhas gerais, assim, seria mais ou menos isso. Muito bom. Uma das coisas que eu acho que é muito importante desse livro, essa questão, dando um pouco um passo atrás, né, em relação à cosmovisão. Por quê? Porque o que eu percebo muito, e quando eu fui para a universidade, eu sofri vários dilemas, né? Entrei na Universidade Federal em 2012, a chegar ao ponto, por exemplo, de alunos na sala de aula, porque eu não concordava com certas ideias ou teorias, eu cursei história, né? Olhar para mim, se levantar e dizer, o seu lugar não é aqui. E meio que ficava encucando isso na cabeça, né? Eu penso assim, quantas vezes eu orei, busquei o Senhor, meu Deus, será que realmente não é meu lugar aqui? Eu não tinha essas ferramentas. Eu não conhecia Doiver, eu não conhecia Abraham Kuyper, eu não conhecia nenhum desses caras que hoje, por meio do Invisible College, por meio dessas leituras, por meio dessa curadoria, eu não tinha essas ferramentas maravilhosas para poder não brigar ou debater, mas encontrar o meu lugar como um cristão dentro da universidade. Encontrar como cristão, como o Kaique falou, tendo essa visão, não é? Que eu pudesse, a partir da minha visão bíblica, ter resposta para questões da ciência, da tecnologia e da filosofia e de tantas outras coisas que parecem ser divergentes ou até contrárias à fé cristã, mas que na verdade não é, não é? Então, eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso como é um desafio para os novos cristãos ou os cristãos jovens que estão na universidade em poder fundamentar bem a sua cosmovisão, porque senão a gente vai lidar com situações como, por exemplo, de teólogos ou pastores ou crentes comuns que pegam áreas dos saberes como tecnologia, como filosofia ou como psicologia e vão interpretar as escrituras a partir dos pressupostos secular da filosofia, da psicologia, da sociologia, e que, na verdade, é totalmente ao contrário. Nós interpretamos essas áreas dos saberes a partir das escrituras, a partir da revelação de Deus para nós, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Ô, Abraão, é interessante isso que você falou, e eu acho que é legal a gente pensar, e eu acho que o livro ele se propõe, pelo menos em grande parte a isso, que é justamente suprir essa lacuna que a gente vê
entre aquilo que a igreja fala no domingo à noite e aquilo que a gente vive durante a semana. Então, assim, o evangelho precisa fazer sentido na vida toda das pessoas, e não ser alguma coisa reservada somente para aquele momento do domingo à noite, na hora do culto, onde o pastor faz a pregação, onde a gente canta algumas músicas, faz algumas orações, conversa com alguns irmãos, e aquilo, de repente, nos alimenta, e aí a gente chega na segunda-feira, e é muito comum a gente ouvir isso em sermões e tal, não é nenhuma uma crítica, assim, estou dizendo isso bem genericamente mesmo, mas a gente vai para o culto, a gente se enche, e depois a gente gasta isso durante a semana num mundo onde aquilo não faz sentido, né? E não precisa ser assim, né? Não precisa viver essa dicotomia, esse dilema que você falou do jovem universitário, que chega lá na universidade e não consegue entender como é que a fé dele se encaixa naquelas discussões, naquilo que ele está aprendendo ali, e aí a gente reduz tudo. Ao mesmo tempo que a gente está reduzindo o evangelho a algumas horas da nossa semana, a gente também reduz o nosso trabalho, porque o jovem cristão universitário, de repente, ele vai pensar assim, eu só quero cursar isso daqui para eu ter um bom emprego, ter um bom salário. Isso é muito pouco, tanto para o cristianismo, para a fé cristã em si, quanto para a vida do trabalho, do trabalhador, do pai de família, do profissional, né? A gente reduz tudo. Então, assim, essa cosmovisão, né, esse termo que você usou, ele é importante no sentido de resgatar essa integralidade da vida, né? Não só da fé, mas da própria existência. A gente vê, eu gosto muito do Albert Wolters, quando ele, lá no Criação Restaurada, ele vai falar sobre o princípio da criação, né? Nós como criação de Deus, o mundo, a existência como criação de Deus. Isso dá uma perspectiva para a gente de que nada está fora do domínio, do controle do Senhor. Então, todas as coisas que a gente faz, elas precisam, né? E elas, se nós não tomarmos outros rumos, elas devem se encaixar, né, perfeitamente dentro desse plano criacional, essa estrutura da criação de Deus. E aí a gente pode servir a Deus na nossa profissão, né? Você como historiador, o Kaique como designer, eu acho isso fantástico, assim, como é que eu preciso de pastores pregando a palavra? Sim, com certeza, mas nós precisamos de historiadores, precisamos de designers, de médicos, de advogados, de profissionais de todas as áreas, sem exceção, para preencher essas lacunas. E o evangelho fazendo sentido dentro da sociedade dessa forma. Aí a gente começa a falar, eu acredito que nesse preenchimento desse buraco, a gente está falando exatamente de teologia pública. E complementando assim, quando a gente pega a própria subtítulo do livro, que diz uma presença fiel na filosofia, na teologia e nas ciências, acho que entender presença fiel também faz muito sentido e é muito importante. E aqui, sem querer trazer assim, uma definição, né, acadêmica, assim, mas quando eu penso em presença fiel, eu acho que ela é uma alternativa para dois extremos que geralmente acontecem, que tem tudo a ver com o que vocês falaram, assim, né, tanto os dilemas que o Abraão apresentou, quanto depois a resposta do João, que, por um lado, é quem está no seu contexto de vida, seja uma academia, seja um trabalho, seja onde for, e essa pessoa, ela quase que esconde que ela é cristã, assim, né? Ela, né, como, por exemplo, no caso da academia, onde muitas vezes a pessoa, ela, um ambiente talvez meio hostil, assim, onde ela não pode expressar a sua fé, ou pelo menos dizem que ela não pode, e ela acaba se retraindo enquanto aquilo que ela crê. E, por outro lado, um outro extremo é quando a pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, ela quer se expressar, se expor como cristã, mas ela não consegue fazer isso da forma adequada, não consegue fazer isso com o diálogo adequado, ela não consegue fazer isso com a tradução adequada daquilo que ela crê para o pensamento, para a linguagem daquele contexto, daquele ambiente que ela está. E isso na academia é muito evidente, assim, quando a gente vê um cristão muito bem intencionado, piedoso e com as melhores das intenções, mas que ele não consegue
mostrar como que a sua fé pode ser relevante para aquele contexto, e ele acaba dando murro em ponta de faca. Então, a ideia de presença fiel é justamente propor uma alternativa para esses dois extremos, que por um lado, tanto não se omitir em relação ao que nós cremos, e por outro lado, ter sabedoria, ter discernimento, entender a forma adequada para expressar a fé naquele contexto, fazendo a devida tradução e mostrando para as pessoas que ali estão como que a nossa fé, aquilo que nós cremos, pode ser e é relevante para aquele contexto, para aquele ambiente, como que a fé cristã pode trazer respostas para aquele contexto, como que a fé cristã pode iluminar ou ampliar o significado daquilo que está sendo feito, ou inclusive denunciar as idolatrias que ali estão. Então, eu acho que essa ideia de presença fiel ajuda muito a gente a entender isso e nos ajudar, então, a ter uma postura mais equilibrada nos nossos diversos ambientes, seja na academia, seja no trabalho, seja no contexto familiar, que seja, ou na própria igreja, mas ter essa postura mais equilibrada de fugir desses dois extremos, de não se omitir e também não ser irrelevante, mesmo não omitindo. Poxa, essa palavra tradução, eu creio que é muito bom para a gente compreender essa questão muito importante de ser fiel, presença fiel. Uma das coisas que eu lembrei enquanto o Caio estava falando é que o livro fala também sobre política, né? E é um dos módulos do Invisible College da tutoria avançada, e nada melhor do que você pensar e refletir sobre isso nesse ano, para que você nem fuja para os extremos ou venha também se fechar, mas que você possa entender o que é essa presença fiel, que muitas vezes a gente não consegue, como cristão, traduzir no espaço público, e é preciso que haja essa tradução. Então, Kaique, agora eu queria que você falasse para a gente sobre a arte gráfica do livro, não é? Sobre as escolhas das cores, das imagens. Acho muito interessante falar isso para o pessoal, porque, para quem não viu o livro ainda, o livro ficou muito bonito e a arte gráfica muito linda. Um trabalho físico, né, da Thomas Nelson Brasil, mas quem não sabe, o grande artista Kaique aí. Então, muito obrigado, né, pelas palavras, por ter gostado do projeto, eu fico muito feliz com isso. E falando brevemente, assim, das escolhas que nós fizemos, primeiramente as cores do livro é porque elas foram as cores que a gente usou dentro do Invisible College na própria turma, né? Nós temos 3 turmas, e só explicando assim para quem está de fora, e a gente identifica cada turma com uma cor nos materiais de divulgação, nas coisas internas que a gente tem dentro da própria plataforma do curso. E a cor da turma que deu origem a esse vídeo é o rosa. E aí a gente, então, trouxe o rosa como uma das cores principais, né? A gente usou também o roxo, assim, fazendo essa que a gente do design chama de duotone, né? Que é quando a gente usa essas duas cores assim para usar em uma imagem, uma foto, por exemplo. Então a cor rosa veio daí, assim, não tem nenhum significado especial, nada assim, é simplesmente para identificar, porque a ideia, e aí já dando aqui um spoiler, é que a gente faça uma série de 3 publicações como essa, uma de cada turma, e a ideia é usar a cor de cada turma em cada um dos seus livros, assim. Então, esse foi o primeiro, e aí depois a gente vai ter um que vai ser laranja e depois um outro que vai ser azul, e das outras 2 turmas que nós temos. E aí a ideia da capa, né, para quem já mostrou, mas para quem ainda não viu, ela tem essa como se fosse um rasgado assim, né, que foi uma ideia da gente tentar brincar um pouco com essa ideia de tirando assim, trazendo para o lado de fora, como se fosse uma coisa com 2 camadas assim, brincando um pouco com o título do livro. E a forma como a gente também escreveu, né, o que a gente chama esse lettering que a gente fez, dando esse traço mais manual, mais orgânico, também foi quase que dialogando assim um pouco com a ideia da própria teologia pública, né, que o Van Hooser vai falar que o teólogo público ele é o intelectual orgânico da igreja, né? Ele traz muito essa ideia de organicidade para a produção teológica, que a gente quis também expressar um pouco disso na forma como a gente escreveu o nome do livro. E aí, por fim, dentro do livro, a gente tem cada abertura de capítulo, a gente tem sempre uma foto, uma imagem. Deixa eu ver se eu acho mais alguma outra aqui legal. Ó, tipo, sempre tem alguma foto, alguma imagem. E por que dessas imagens, assim? A gente trouxe, cada uma das 12 imagens que a gente trouxe foram fotos, primeiro, de ambientes externos,
também tentando dialogar um pouco com essa ideia do lado de fora, né, dessa teologia que é feita publicamente e para as pessoas, e dialogando com áreas não só dentro da igreja, mas fora dela também. E foram todas fotos do Brasil, assim, né, de lugares do Brasil, cenas de cidades brasileiras, assim. E isso também foi intencional, porque por se tratar de um livro de teologia feito por brasileiros, para brasileiros, em solo nacional, assim. Então a gente teve esse cuidado, assim, essa minúcia de não escolher fotos gringas, né, de outro contexto, e ficar uma coisa meio desconectada, né, um autor brasileiro falando da sua realidade, da teologia aplicada nos seus dilemas, e uma foto, sei lá, de Nova York, assim, não fazia o menor sentido. Então a gente tentou trazer fotos de contextos brasileiros, assim. Então, por exemplo, o capítulo que a gente fala sobre política, se eu não me engano, é uma foto de um protesto. Teve um outro capítulo que falando sobre teologia natural, por exemplo, tem alguma coisa de natureza nele, mas também de cena brasileira, assim. Então, basicamente foi isso, assim. A gente tentou fazer as escolhas gráficas e conceituais, imagéticas e de tudo mais que está envolvido, para dialogar com a própria proposta do livro, para que fosse um todo coerente, assim, não foram escolhas aleatórias só para ficar bonito, mas foram escolhas que contribuíam esteticamente com a proposta e com o propósito do livro, né? Com aquilo que o livro traz no seu conteúdo, a gente tentou também traduzir isso um pouco na parte estética e visual também. Então, em linhas gerais, foi basicamente isso. Pô, que legal, muito bom. O resultado é isso aí, pessoal. A vida do lado de fora. Hoje nós falamos e demos um ponto inicial, uma introdução, e meu desejo é trazer os outros colegas, né, que vai falando aqui cada capítulo, cada uma dessas unidades, e vou estar convidando os nossos colegas que vão estar falando conosco aqui também. E o primeiro é o drama da doutrina, que é muito especial aí, o livro do Kevin Van Hooser, também que nos ajudou a pensar sobre isso. E, pessoal, só tenho a agradecer a vocês, ao Kaique e ao João, por estarem aqui conosco nesse vídeo. Agradecer também àqueles que estão assistindo agora esse vídeo, que você possa curtir, deixar seu comentário aqui, compartilhar também. Vou deixar aqui um link aqui nos comentários ou na descrição, o link da Amazon, que você pode adquirir esse livro, pode presentear. Você talvez tenha um filho que está indo para a universidade, você é um jovem da sua igreja, é um líder de jovem da sua igreja, leva para a escola bíblica dominical, apresenta para o teu pastor, para alguém perto de você. Eu creio que vai ser muito abençoador e edificador para a sua vida, tá bom? Deus abençoe, eu quero agradecer mais uma vez, é uma honra para mim, agradeço ao Kaique pela gentileza, não só apenas aqui, mas com o tratamento, com todos os alunos do INC. Um grande prazer ter você aqui, viu, Kaique? Eu que agradeço, é um privilégio, e como eu falei, também é uma alegria, assim, para a gente que está, assim, do lado de dentro, assim, do INC, né, ver tantos projetos legais, tanta coisa acontecendo, e eu não me refiro só ao livro, mas os projetos pessoais, assim, de vocês, né, os vídeos e tudo que o Abrão tem feito, o João também tem seus projetos por fora, seu podcast, que foi criado dentro, assim, junto com colegas de turma também. Verdade. Então, para a gente é sempre um privilégio, assim, uma alegria muito grande ver os frutos, assim, desse trabalho que a gente tem tentado fazer e contribuir com a formação, assim, de outras pessoas, óbvio, né, não depende só de nós, assim, a gente sempre fala que nosso trabalho é auxiliar um trabalho que, por exemplo, as próprias igrejas já começaram a fazer, assim, de formação dos seus próprios membros, e a gente só dá um empurrão, assim. Então, é uma alegria, um privilégio. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado. E reforçando, assim, o convite, quem gostou de tudo que a gente falou, acesse o link que o Abraão deixou, dê uma olhada no livro, tenho certeza que vai contribuir muito, assim, para a sua vida, para a sua espiritualidade, para a sua forma de expressar sua fé no ambiente público, onde quer que você esteja. Então, dê uma olhada, e se você gostou, se você pode, compre ele ou dê de presente para alguém, que com certeza vai ajudar bastante na sua vida e na vida de quem lê ou recebê-lo. Isso aí. João, muito obrigado, meu amigo. O João é um dos amigos aí que o Invisible College nos concedeu pela graça de Deus. E também você que não conhece o Mimeógrafo, vamos acessar lá o Mimeógrafo, muito conteúdo bom de qualidade, teologia.
Eu dei uma entrevista lá numa série chamada Timóteo, foi muito bom, me senti muito honrado, falando um pouco da minha história, né, de jovem pastor. João, muito obrigado. Abraão, eu que agradeço demais o convite. Bom mesmo, uma honra estar aqui com vocês, né, com você que a gente está aí desde 2020, né, o ano todo, e mesmo o ano passado estando em turmas diferentes, né, você fez o essencial, eu estava no filosófico, a gente manter esse contato foi muito bacana mesmo, e o Kaique, né, sem palavras para falar do Kaique, que eu posso falar que o Kaique é meu chefe, né? E talvez ele não seja o chefe do Pedro, mas agora ele é meu chefe, então eu posso falar de boca cheia, coração alegre. Então é muito bom estar aqui com vocês mesmo, fazer parte disso. O Mimeógrafo é um projeto pessoal que tem dado muita alegria para a gente também. A gente está parado há um tempinho aí, a gente parou no final do ano, mas quarta-feira tem reunião, o pessoal que vai ouvir aí, eu já estou avisando, que quarta-feira tem reunião para a gente definir aí 2021 como é que a gente vai trabalhar, e a intenção é essa, né? Motivar o pessoal a realmente produzir conteúdo teológico de qualidade que dialogue com a realidade nossa, brasileira, e poder levar o nome de Cristo, o nome de Jesus, de uma forma coerente, concisa, e que isso seja para a honra e glória dele. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Poxa, gente, muito obrigado você que assistiu até aqui, que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando aqui nesse projeto, tá? Compartilha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí, tá? E continua conosco. Valeu, muito obrigado e até a próxima.